Uma veterinária está prestes a sacrificar 2 cães idosos por eutanásia, mas ao retornar à cela, encontra seu filho de 8 anos com os animais. Ao perceber o que os cães faziam com a criança, ela fica arrepiada e começa a chorar descontroladamente. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o pôr do sol pinta o céu com tons alaranjados típicos do Cerrado brasileiro, ergue-se o modesto abrigo São Francisco. O portão de ferro, já desgastado pelo tempo, range suavemente com a brisa morna do final de tarde. Uma placa simples, escrita à mão, anuncia: aqui todo animal tem uma segunda chance. O abrigo ocupa um terreno amplo cercado por árvores frondosas, onde ipês amarelos deixam cair suas últimas flores sobre o chão batido. Casinhas improvisadas de madeira, pintadas em cores alegres já um pouco desbotadas, abrigam dezenas de cães de diferentes tamanhos e histórias. O cheiro característico de terra molhada se mistura ao aroma do café passado que vem da pequena casa principal, onde Dona Conceição, a fundadora do abrigo, vive há mais de 2 décadas. No fundo do terreno, um galpão adaptado serve de lar temporário para gatos resgatados. Através das janelas teladas, é possível ver redes coloridas onde felinos sonolentos descansam, alheios ao movimento do mundo exterior. Bacias de água fresca e comedouros organizados revelam o cuidado e dedicação com que o lugar é mantido, apesar dos recursos limitados. Uma horta comunitária, cultivada com carinho pelos voluntários locais, fornece verduras frescas que complementam as doações recebidas. Entre os canteiros, ervas medicinais crescem viçosas, usadas nos tratamentos naturais dos animais. Uma antiga mangueira oferece sombra generosa ao Cantinho do Amor, um espaço especial onde possíveis adotantes podem conhecer seus futuros companheiros. O som das cigarras se mistura aos latidos ocasionais e ao miado distante de algum gato mais falante, criando uma sinfonia peculiar que ecoa pela vizinhança. Ao entardecer, as luzes amareladas começam a se acender, uma a uma, transformando o abrigo em um farol de esperança para aqueles que ainda buscam um lar. A doutora Helena Santos, 38 anos, carrega no rosto as marcas de quem escolheu uma profissão movida pela compaixão. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque desalinhado, e o jaleco branco com bordados coloridos de patinhas revelam sua tentativa de trazer alegria ao ambiente do abrigo. Por trás dos óculos de armação discreta, seus olhos verdes carregam uma mistura de determinação e cansaço, reflexo das batalhas diárias para manter o abrigo funcionando. Miguel, seu filho adotivo de 8 anos, é um menino de traços delicados e olhar distante. Seus cabelos negros e cacheados frequentemente caem sobre os olhos, como uma cortina protetora entre ele e o mundo. Veste sempre a mesma camiseta azul do super-homem, já um pouco desbotada, seu escudo contra as memórias que ainda o assombram. Seus movimentos são calculados e silenciosos, como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. Thor, o Golden Retriever de 12 anos, possui uma nobreza que destoa do ambiente do abrigo. Sua pelagem dourada, mesmo que salpicada de branco pela idade, mantém um brilho digno de sua linhagem especial. Seus olhos cor-de-mel parecem guardar segredos e uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Apesar da idade avançada, mantém uma postura elegante e atenta, especialmente quando crianças estão por perto. No pescoço de Thor, uma coleira de couro marrom desgastada carrega uma plaquinha antiga com inscrições já quase apagadas. Um mistério que, por enquanto, permanece guardado como uma peça importante de um quebra-cabeça maior. Dona Zefa, a funcionária mais antiga do abrigo, é uma senhora negra de 63 anos que conhece cada canto e cada história do lugar.
Seus cabelos grisalhos são sempre cobertos por um lenço colorido e seu uniforme azul carrega os mesmos remendos cuidadosos que ela faz nas mantas dos animais. Com um sorriso gentil e palavras de sabedoria popular, ela é quem primeiro notou algo especial em Thor. Esse cachorro tem olhos de gente velha, doutora Helena. Ele sabe das coisas. Dr. Ricardo Mendes, 45 anos, é o especialista em terapia assistida por animais que chega da capital. Alto e de porte atlético, veste-se de maneira casual, mas sua postura revela anos de experiência acadêmica. Carrega sempre um caderno de anotações surrado, onde registra suas observações com uma letra miúda e organizada. Seus olhos castanhos, por trás dos óculos de leitura, brilham com intensidade quando fala sobre seu trabalho com crianças traumatizadas. O falecido Sr. Giuseppe, mencionado apenas em documentos e conversas sussurradas, permanece uma figura misteriosa. Seu nome aparece discretamente na ficha de registro de Thor, junto com uma data de 2 meses atrás e a palavra falecimento, carimbada em vermelho. As poucas informações disponíveis falam de um senhor italiano, reservado, que vivia sozinho em uma casa simples nos arredores da cidade. Naquela manhã de quinta-feira, o abrigo estava especialmente silencioso. Doutora Helena não planejava trazer Miguel, mas a babá havia ligado doente e a escola estava em reforma. Com o coração pesado, ela segurava a prancheta com os documentos de eutanásia enquanto caminhava pelo corredor, Miguel alguns passos atrás, arrastando os pés e mantendo os olhos fixos no chão. Ao chegarem ao canil de Thor, algo extraordinário aconteceu. O Golden Retriever, que estava deitado em seu canto, levantou-se calmamente e se aproximou das grades. Sem qualquer movimento brusco, sentou-se e inclinou levemente a cabeça, como se estivesse estudando Miguel. O menino, pela primeira vez em meses, ergueu o olhar do chão. Foi então que o inesperado transformou aquela manhã comum em um momento mágico. Thor emitiu um som suave, quase musical, diferente de um latido normal. Miguel, que não sorria desde que chegara à casa de Helena, soltou uma risada cristalina. O som encheu o corredor do abrigo, fazendo Dona Zefa deixar cair a vassoura de susto. Helena ficou paralisada, a prancheta tremendo em suas mãos, enquanto observava seu filho se aproximar das grades do canil. Thor, com uma delicadeza impressionante, estendeu a pata através das grades, como se oferecesse um cumprimento formal. Miguel, ainda rindo, estendeu sua pequena mão para tocar a pata do cachorro. Nos dias que se seguiram, uma transformação sutil começou a tomar forma no abrigo. Helena passou a observar seu filho com um misto de espanto e esperança. Miguel, que antes precisava ser praticamente arrastado para sair de casa, agora acordava cedo, ansioso para visitar Thor. "Mãe, hoje é dia de ver o Thor?" perguntava todas as manhãs, sua voz antes tão rara agora carregando um tom de expectativa. Durante essas visitas, Helena notava detalhes surpreendentes na interação entre os dois. Thor parecia ter um sexto sentido para os momentos difíceis de Miguel. Quando o menino demonstrava sinais de ansiedade, suas mãos se retorcendo ou sua respiração acelerando, o cachorro automaticamente se deitava, rolando de barriga para cima, transformando a tensão em risos. Era como se Thor soubesse exatamente o que fazer para trazer Miguel de volta ao momento presente. Dona Zefa, sempre atenta, começou a compartilhar suas observações com Helena. "Doutora, a senhora reparou como o Thor age diferente com cada criança que visita o abrigo? Com o Miguel, ele é todo calmo e paciente. Mas outro dia, quando veio aquela menina agitada da assistência social, ele virou um palhaço, pulando e fazendo gracinhas até ela se acalmar." Helena passou a documentar essas interações em seu diário profissional. Thor demonstrava um repertório impressionante de comportamentos. Sabia quando manter distância, quando se aproximar,
como ajustar seu nível de energia para cada situação. Não eram apenas instintos caninos, havia algo metódico, quase científico em suas ações. Uma tarde, enquanto observava Miguel lendo um livro para Thor, algo impensável semanas atrás, Helena notou algo peculiar na coleira do cachorro. Entre as inscrições desgastadas, havia um pequeno símbolo que parecia uma cruz entrelaçada com um coração. Tentou se aproximar para examinar melhor, mas Thor gentilmente se moveu, como se quisesse manter aquele detalhe em segredo por enquanto. O impacto da presença de Thor ia além de Miguel. Helena começou a notar mudanças em si mesma, redescobrindo uma esperança que havia perdido nos últimos anos. Durante suas rondas noturnas no abrigo, frequentemente se pegava sentada próxima ao canil de Thor, compartilhando seus medos e ansiedades com aqueles olhos compreensivos cor de mel. "Sabe, Thor", sussurrava ela numa dessas noites, "antes do Miguel, eu achava que tinha todas as respostas. Veterinária formada, pós-graduada, sempre seguindo protocolos. Mas quando ele chegou, tão machucado, tão fechado, nenhum dos meus livros tinha a resposta." Thor a escutava com uma atenção quase humana, suas orelhas se movendo suavemente em resposta às suas palavras. Dona Zefa, que há 20 anos trabalhava no abrigo, começou a trazer recortes de jornal antigos durante seus intervalos. "Doutora, a senhora não vai acreditar, mas tem uma história aqui de 1995 sobre um programa de terapia com cães na Itália. O doutor responsável, o nome dele era Giuseppe alguma coisa. Será que..." Ela deixava a pergunta no ar, enquanto Thor, do outro lado do corredor, parecia sorrir com o canto dos olhos. As manhãs no abrigo ganharam uma nova rotina. Miguel agora trazia seus livros escolares, sentando-se próximo ao canil de Thor para fazer a lição de casa. O cachorro, atento, colocava a pata sobre o caderno toda vez que o menino começava a se distrair. Um gesto que fazia Helena se perguntar sobre o nível de treinamento que aquele animal havia recebido. Um dia, enquanto organizava os arquivos do abrigo, Helena encontrou a ficha de entrada de Thor. Além dos dados básicos e da assinatura quase ilegível do Sr. Giuseppe, havia uma anotação curiosa no canto da página. TAA, Programa Especial, Certificado para o 57. As letras estavam parcialmente apagadas, mas despertaram sua curiosidade profissional. O que significava aquele código? Por que um cachorro de terapia assistida teria vindo parar em seu pequeno abrigo municipal? A realidade do abrigo superlotado começou a pressionar Helena de forma implacável. Numa manhã tensa, o secretário municipal de zoonoses chegou sem aviso prévio, carregando uma pasta vermelha com o selo da prefeitura. "Doutora Helena, a senhora tem uma semana para reduzir em 30% a população do abrigo. Ordens superiores. Os animais mais velhos e com menor probabilidade de adoção precisam ser... Bem, a senhora entende." O ultimato caiu como uma bomba. Thor, com seus 12 anos e problemas de artrite, encabeçava a lista dos menos adotáveis. Helena tentou argumentar sobre o progresso extraordinário de Miguel, mas o secretário foi inflexível. "Sentimentos não pagam contas, doutora. O município não pode manter animais idosos indefinidamente." Naquela mesma tarde, como se pressentisse o perigo, Miguel teve sua primeira crise em semanas. Durante a visita ao abrigo, ouviu sem querer uma conversa entre dois funcionários sobre eutanásia. O pânico foi imediato. Seus olhos se arregalaram, a respiração ficou ofegante e ele começou a gritar: "Não podem matar o Thor! Não podem!" O menino se agarrou às grades do canil, soluçando descontroladamente. Thor, demonstrando sua extraordinária percepção, imediatamente iniciou uma sequência de ações que deixou Helena boquiaberta. Primeiro, encostou seu focinho gentilmente na mão de Miguel, fazendo um som suave e ritmado, quase como uma canção de ninar. Depois, pegou seu próprio brinquedo, uma bola velha, e começou um ritual peculiar.
Rolava a bola para Miguel, esperava que ele devolvesse, sempre mantendo um ritmo constante e calmo. Gradualmente, a respiração de Miguel foi normalizando, sincronizando-se com o vai e vem da bola. Era uma técnica de regulação emocional que Helena reconheceu de seus estudos sobre terapia infantil. Mas como um cachorro saberia aplicá-la com tanta precisão? A situação se complicou ainda mais quando o conselho tutelar, que acompanhava o caso de Miguel, fez uma visita surpresa. A assistente social, doutora Márcia, mostrou preocupação com o apego do menino ao cachorro. Doutora Helena, entendo o progresso, mas criar esse vínculo com um animal que pode ser eutanasiado a qualquer momento, não estamos arriscando um novo trauma? Helena se viu num dilema devastador. Como proteger tanto seu filho quanto Thor? As noites se tornaram insones, preenchidas com pesquisas desesperadas por alternativas. Ela começou a contatar clínicas veterinárias, ONGs e especialistas em comportamento animal. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Não temos espaço, ou um cachorro dessa idade. O tempo corria contra eles. Helena tentou esconder a gravidade da situação de Miguel, mas o menino, sensível às mudanças de atmosfera, começou a apresentar sinais de regressão. Voltou a ter pesadelos, passou a dormir abraçado com a coleira velha que Thor usava quando chegou ao abrigo, uma relíquia que Dona Zefa havia guardado. Durante uma noite particularmente difícil, após um pesadelo intenso, Miguel revelou algo que partiu o coração de Helena. Mãe, antes de você me adotar, eu tinha um cachorro. Quando aquelas coisas ruins aconteceram, ele tentou me proteger e... O menino não conseguiu terminar a frase, mas Helena entendeu. Havia uma razão mais profunda para sua conexão com Thor. A pressão aumentou quando o veterinário da prefeitura chegou para fazer uma avaliação de Thor. Seu diagnóstico foi desanimador. Além da idade avançada, identificou início de displasia e problemas cardíacos que exigiriam medicação constante. Doutora Helena, manter este animal vivo será caro e trabalhoso. Não posso, em sã consciência, autorizar mais gastos públicos com ele. Dona Zefa, determinada a ajudar, organizou uma rifa entre os funcionários e voluntários do abrigo para comprar tempo. Cada dia que conseguirmos bancar os remédios do Thor é um dia a mais para encontrarmos uma solução, dizia ela, vendendo números escritos em pedaços de papel durante seus intervalos. Uma tarde, enquanto Helena documentava desesperadamente o progresso de Miguel para tentar justificar a permanência de Thor, aconteceu algo intrigante. O menino estava mostrando seu boletim escolar para Thor. Suas notas haviam melhorado significativamente quando o cachorro começou a fazer algo incomum. Ele se aproximou de uma caixa velha no canto do canil e, com o focinho, empurrou-a insistentemente contra as grades. Intrigada, Helena abriu a caixa e encontrou, escondido sob uma manta, um caderno de capa dura, velho e desgastado, com anotações em italiano. Entre as páginas, uma foto amarelada mostrava um homem idoso, de cabelos brancos, ao lado de um grupo de crianças e cães. No verso, uma data, Programa TAA, Milão, 1995. Com o caderno em mãos, Helena passou a noite traduzindo trechos do italiano usando seu celular. As anotações revelavam técnicas sofisticadas de terapia assistida por animais, com observações detalhadas sobre treinamento e resultados. Várias das técnicas descritas eram exatamente as que ela havia observado Thor usar com Miguel. Determinada a encontrar uma solução, Helena começou uma verdadeira investigação. Primeiro, contatou a Associação Brasileira de Terapia Assistida por Animais, enviando fotos do caderno e da misteriosa foto. Enquanto aguardava a resposta, implementou mudanças estratégicas no abrigo. Com a ajuda de Dona Zefa, transformou o horário de visitas de Miguel e Thor em sessões documentadas em vídeo. Registrou cada interação, cada progresso,
cada técnica que o cachorro utilizava instintivamente. O material começou a chamar a atenção dos outros funcionários, especialmente quando Miguel, pela primeira vez desde sua adoção, aceitou participar da hora do lanche com outras crianças, desde que Thor estivesse presente. A notícia do cachorro-terapeuta começou a se espalhar pelo bairro. Outras mães, com filhos enfrentando diferentes desafios, começaram a aparecer no abrigo. Thor, incrivelmente, adaptava sua abordagem para cada criança, mais energético com as tímidas, mais calmo com as agitadas, sempre mantendo um método que parecia profissional demais para ser apenas instinto. Helena passou a usar sua hora de almoço para pesquisar na biblioteca municipal antigas notícias sobre programas de terapia com animais. Numa dessas buscas, encontrou uma pequena nota de jornal de 3 anos atrás, mencionando a chegada de um especialista italiano aposentado à cidade. O nome estava parcialmente ilegível, mas o título da matéria chamou sua atenção. Pioneiro em terapia animal escolhe interior de Minas para aposentadoria. Enquanto isso, Miguel, inspirado pela presença constante de Thor, começou a mostrar sinais de abertura em outras áreas de sua vida. Ele pediu para retornar à escola regular, algo que havia resistido por meses. Na primeira semana, levou uma foto de Thor como amuleto e, aos poucos, começou a fazer amigos, compartilhando histórias sobre o cachorro mágico do abrigo. A pressão da prefeitura, no entanto, não diminuiu. O prazo se aproximava e Helena sabia que precisava de algo concreto para justificar a permanência de Thor. Numa decisão ousada, ela convidou a assistente social doutora Márcia para uma visita não oficial ao abrigo para testemunhar pessoalmente o trabalho de Thor. Durante a visita, algo inesperado aconteceu. Uma menina em situação de rua, que havia sido trazida temporariamente ao abrigo, teve uma crise de pânico. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, Thor gentilmente se aproximou da criança. Com uma série de movimentos que pareciam coreografados, ele conseguiu acalmar a menina em minutos, deixando doutora Márcia visivelmente impressionada. Isso não é comportamento canino normal, murmurou a assistente social, fazendo anotações furiosamente em seu caderno. Doutora Helena, isso é uma técnica de dessensibilização sistemática. Eu estudei isso na faculdade. Encorajada por essa reação, Helena decidiu dar um passo arriscado. Ela organizou uma pequena apresentação para o secretário municipal de zoonoses, convidando também representantes da Secretaria de Saúde e de Educação. Preparou um dossiê completo. Vídeos das sessões de Thor com as crianças, depoimentos de pais e até mesmo um relatório preliminar da doutora Márcia. Na véspera da apresentação, chegou um e-mail que fez o coração de Helena saltar. Era da Associação Brasileira de Terapia Assistida por Animais. As informações que você nos enviou são de extremo interesse. O homem na fotografia é, sem dúvida, o Dr. Giuseppe Martini, um dos pioneiros mundiais em terapia assistida por animais. Acreditávamos que ele havia se aposentado na Itália. Se o cão que você menciona foi realmente treinado por ele, estamos diante de um tesouro inestimável para o campo da terapia animal. A manhã da apresentação chegou carregada de expectativa. O pequeno auditório do centro comunitário estava lotado. O secretário de zoonoses, representantes da saúde e educação, a doutora Márcia, e até mesmo alguns moradores locais que haviam ouvido sobre o cachorro-terapeuta, ocupavam as cadeiras. Helena, com as mãos trêmulas, ajeitava seus slides uma última vez, enquanto Miguel aguardava ansiosamente nos bastidores com Thor. Ela iniciou sua apresentação com dados alarmantes sobre saúde mental infantil na região, destacando a escassez de recursos terapêuticos. Em seguida, apresentou vídeos cuidadosamente editados mostrando Thor em ação,
acalmando crianças em crise, incentivando interações sociais, até mesmo auxiliando em exercícios de fisioterapia com um garoto que tinha paralisia cerebral. "O que vocês estão vendo?" Helena explicou, sua voz ganhando confiança. "Não é apenas instinto animal. São técnicas avançadas de terapia assistida, aplicadas com uma precisão que só pode vir de treinamento especializado." O secretário de zoonoses, visivelmente cético, interrompeu. "Doutora Helena, isso é fascinante, mas não muda o fato de que manter este animal é um gasto que o município não pode... Meu nome é Miguel. Antes de conhecer o Thor, eu não falava com ninguém. Eu tinha pesadelos todas as noites. Eu não queria ir à escola. Agora..." Ele fez uma pausa, olhando para Thor, que sentou-se calmamente ao seu lado. "Agora eu tenho amigos, eu durmo bem, minhas notas melhoraram." A plateia estava visivelmente emocionada. Miguel continuou. "Thor não é só um cachorro, ele é um professor, um amigo, um herói." Sua voz falhou um pouco na última palavra, e Thor imediatamente encostou o focinho em sua mão, um gesto de apoio que não passou despercebido. Foi neste momento que o inesperado aconteceu. Uma senhora idosa na última fileira se levantou, lágrimas nos olhos. "Eu conheço esse cachorro", ela exclamou. "Ele pertencia ao meu vizinho, o Sr. Giuseppe, um italiano gentil que vivia sozinho. Ele sempre dizia que Thor era especial, treinado para ajudar pessoas." A revelação causou comoção. O secretário de zoonoses, agora visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle. "Isso tudo é muito comovente, mas ainda temos que considerar os custos, a idade avançada do animal." Antes que o secretário pudesse continuar, a doutora Márcia se levantou. "Se me permitem", ela começou, sua voz carregando o peso de sua autoridade profissional. "O que estamos testemunhando aqui vai muito além de uma simples questão de custos. Como assistente social, posso atestar o progresso extraordinário de Miguel, um caso que muitos de nós considerávamos desafiador." Ela fez uma pausa significativa, olhando diretamente para o secretário. "O valor terapêutico demonstrado por este animal é inestimável." O representante da Secretaria de Saúde, que até então estivera em silêncio, inclinou-se para a frente. "Doutora Helena, você mencionou que outras crianças também se beneficiaram das interações com Thor. Poderia elaborar mais sobre isso?" Helena, sentindo uma abertura, rapidamente apresentou mais dados. Mostrou gráficos comparando o progresso de crianças que interagiram regularmente com Thor versus aquelas que não tiveram essa oportunidade. As diferenças eram notáveis: melhora no desempenho escolar, redução de comportamentos agressivos, aumento na socialização. "O que temos aqui?" Helena concluiu, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção contida. "Não é apenas um cão. É um programa de terapia assistida por animais vivo e em ação. Um programa que está fazendo a diferença na vida de dezenas de crianças em nossa comunidade." Neste momento, Thor, como se sentisse a importância do momento, levantou-se calmamente e caminhou até o centro do palco. Com uma dignidade que parecia quase humana, ele se sentou, olhando diretamente para a plateia. O silêncio que se seguiu era palpável. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Com uma coragem que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ele se dirigiu diretamente ao secretário de zoonoses. "Senhor, por favor, não leve o Thor embora. Ele não é só importante para mim. Ele pode ajudar outras crianças como eu. Por favor." A voz do menino falhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Thor imediatamente se aproximou e gentilmente apoiou a cabeça no ombro de Miguel, um gesto de conforto tão natural e, ao mesmo tempo, tão profissionalmente executado que arrancou suspiros audíveis da plateia. O secretário de zoonoses, visivelmente abalado, olhou ao redor da sala. Viu os olhos esperançosos de Helena, a determinação no rosto de Miguel, a aprovação silenciosa nos olhares de seus colegas das outras secretarias. Finalmente, seus olhos pousaram em Thor,
que o encarava com uma serenidade quase sobrenatural. Após o que pareceu uma eternidade, o secretário soltou um longo suspiro. Doutora Helena, ele começou, sua voz carregando um tom de derrota misturado com admiração. Parece que subestimamos gravemente a situação. Claramente, o que temos aqui é extraordinário. O clima na sala mudou perceptivelmente após as palavras do secretário. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia, mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, as portas do auditório se abriram novamente. Um homem de meia idade, vestindo um terno bem cortado e carregando uma pasta de couro, entrou apressadamente. "Peço desculpas pelo atraso", ele disse, sua voz carregando um leve sotaque que Helena não conseguiu identificar imediatamente. "Sou o Dr. Ricardo Mendes, especialista em terapia assistida por animais. Recebi um e-mail urgente da Associação Brasileira e vim o mais rápido que pude." Helena, ainda surpresa com a chegada inesperada, assentiu. "Acreditamos que sim, temos evidências de que ele foi treinado pelo Dr. Giuseppe Martini." Ele se virou para a plateia, sua voz agora carregada de uma urgência apaixonada. "Senhoras e senhores, o Dr. Giuseppe Martini não era apenas um pioneiro em terapia assistida por animais. Ele era uma lenda viva, um visionário cujas técnicas revolucionaram o campo. Seus métodos de treinamento eram tão avançados que muitos os consideravam quase místicos." O Dr. Mendes abriu sua pasta, retirando um livro desgastado. Este livro, escrito pelo Dr. Martini, foi minha Bíblia durante todo o meu treinamento. Mas o que poucos sabem é que nos últimos anos de sua carreira, Martini estava desenvolvendo técnicas ainda mais avançadas, técnicas que ele nunca chegou a publicar. Ele se aproximou de Thor, que o observava com interesse. Se este cão foi realmente treinado por Martini em seus últimos anos, ele pode ser o único exemplar vivo dessas técnicas revolucionárias. Não estamos falando apenas de salvar um animal idoso. Estamos diante da oportunidade de desvendar e preservar um conhecimento inestimável para o campo da terapia assistida. O Dr. Mendes se ajoelhou ao lado de Thor, examinando-o com olhos de especialista. Observem como ele mantém contato visual, como ajusta sua postura. Isso não é comportamento canino padrão. É uma linguagem corporal altamente sofisticada, projetada especificamente para a interação terapêutica. Ele se levantou, dirigindo-se agora diretamente ao secretário de zoonoses. "Senhor, o que temos aqui não é apenas um cão de terapia. É um arquivo vivo das técnicas mais avançadas de terapia assistida por animais. Técnicas que, até agora, acreditávamos estarem perdidas com o falecimento do Dr. Martini." Os olhos do Dr. Mendes se arregalaram ao folhear as páginas. Isto é incrível. São as anotações pessoais do Dr. Martini, técnicas que ele nunca publicou, observações sobre casos. Este caderno sozinho é um tesouro para a nossa área. Virando-se para a plateia, o Dr. Mendes fez uma declaração que mudou completamente o rumo da discussão. "Senhoras e senhores, proponho não apenas manter Thor aqui, mas transformar este abrigo em um centro de estudos de terapia assistida por animais. Com o conhecimento contido neste caderno e as habilidades únicas de Thor, poderíamos treinar uma nova geração de cães terapeutas, expandindo o impacto para muito além desta comunidade." A proposta causou um burburinho de excitação na sala. O secretário de Educação foi o primeiro a se manifestar. Isso poderia revolucionar nossos programas de apoio a crianças com necessidades especiais. O secretário de zoonoses, que até então representava o maior obstáculo, parecia agora completamente transformado. "Doutora Helena", ele disse, sua voz carregando um novo tom de respeito, "parece que subestimamos grosseiramente a situação. Não estamos apenas decidindo sobre o destino de um cão.
Estamos diante de uma oportunidade única de fazer história na área de terapia assistida. Nos dias que se seguiram à apresentação, uma onda de mudanças varreu o abrigo São Francisco. O secretário de Zoonoses, agora um dos maiores defensores do projeto, mobilizou recursos e apoio político. A prefeitura não apenas cancelou os planos de eutanásia, mas também aprovou um orçamento especial para a criação do Centro de Estudos e Terapia Assistida por Animais Thor Martini, nome escolhido em homenagem tanto ao cão quanto ao seu ilustre treinador. Helena, inicialmente sobrecarregada com a súbita mudança de eventos, encontrou-se no centro de uma transformação emocionante. O antigo e desgastado abrigo começou a passar por reformas, com novos espaços sendo criados para treinamento e terapia. Voluntários, inspirados pela história de Thor, apareceram em números recordes, oferecendo tempo e habilidades. O Dr. Ricardo Mendes, impressionado com o potencial do projeto, decidiu se mudar temporariamente para a cidade para supervisionar pessoalmente o desenvolvimento do programa. Ele e Helena passaram horas decifrando as anotações do caderno do Dr. Martini, descobrindo técnicas inovadoras que prometiam revolucionar o campo da terapia assistida. Thor, agora uma celebridade local, continuava seu trabalho com serenidade inabalável. Sua rotina incluía não apenas sessões com Miguel e outras crianças, mas também demonstrações para novos treinadores e terapeutas que chegavam de todas as partes do país para aprender. Miguel, por sua vez, floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Sua conexão com Thor o inspirou a se tornar um assistente júnior no programa, ajudando outras crianças a se sentirem confortáveis com os cães em treinamento. Seu progresso na escola e em suas habilidades sociais era notável, surpreendendo até mesmo os mais otimistas. A transformação do abrigo em um centro de estudos atraiu a atenção da mídia nacional. Repórteres começaram a chegar, ansiosos para contar a história do cão-terapeuta que salvou um abrigo. Helena, inicialmente hesitante com toda a atenção, percebeu que essa era uma oportunidade de educar o público sobre a importância da terapia assistida por animais e o valor de cada vida animal. Um dos momentos mais emocionantes veio quando a Associação Brasileira de Terapia Assistida por Animais organizou um simpósio especial no novo centro. Especialistas de todo o país se reuniram para discutir as técnicas pioneiras do Dr. Martini, com Thor como convidado de honra. Durante o evento, foi anunciada a criação de uma bolsa de estudos em nome de Thor e Dr. Martini, destinada a estudantes interessados em seguir carreira em terapia assistida por animais. O impacto do programa se estendeu muito além das paredes do centro. Escolas locais começaram a implementar visitas regulares de cães treinados, relatando melhorias significativas no bem-estar emocional e no desempenho acadêmico dos alunos. O hospital da cidade iniciou um programa piloto de terapia assistida para pacientes em recuperação, com resultados promissores. Para Helena, o momento mais gratificante veio quando ela recebeu uma carta da família do falecido Sr. Giuseppe. Eles expressaram profunda gratidão por ela ter não apenas cuidado de Thor, mas por ter dado continuidade ao trabalho de uma vida do Dr. Martini. Junto com a carta, enviaram mais documentos e anotações do médico italiano, expandindo ainda mais o conhecimento disponível para o centro. À medida que o primeiro ano do centro se aproximava do fim, Helena refletia sobre a jornada incrível que havia vivido. O que começou como uma luta para salvar um único cão se transformou em um movimento que estava mudando vidas, humanas e animais, de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Numa tarde tranquila, Helena observava pela janela de seu novo escritório no centro de estudos. Miguel estava no pátio, conduzindo uma sessão de leitura para crianças mais novas, com Thor deitado pacientemente ao seu lado. A cena provocou uma onda de emoções em Helena.
Ela se lembrou do menino assustado e silencioso que havia chegado à sua vida há pouco mais de 1 ano. Agora, ali estava ele, confiante e compassivo, ajudando outras crianças a superar seus próprios medos e desafios. A transformação era quase milagrosa. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, uma mistura de orgulho, gratidão e uma pontada de melancolia. Ela pensou em todas as vezes que quase desistiu, nas noites em que chorou de frustração, achando que nunca conseguiria alcançar Miguel. E agora, ver o sorriso genuíno no rosto dele, ouvir sua risada ecoando pelo pátio, era como testemunhar um milagre cotidiano. Seus pensamentos se voltaram para Thor. O velho cachorro, agora com pelagem mais branca do que dourada, continuava a trabalhar com a mesma dedicação incansável. Helena se perguntava se ele tinha consciência do impacto que havia causado, de quantas vidas havia tocado e transformado. Naquele momento, como se sentisse o olhar de Helena, Thor ergueu a cabeça e olhou diretamente para ela através da janela. Seus olhos, sempre expressivos, pareciam transmitir uma sabedoria profunda e uma conexão que ia além das palavras. Helena sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que se apoiar na mesa. Era uma mistura de amor, gratidão e uma compreensão súbita da magnitude do que haviam realizado juntos. Não era apenas sobre salvar um cão ou ajudar um menino. Era sobre criar ondas de mudança que se espalhavam muito além deles, tocando vidas de maneiras que nunca poderiam ter previsto. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Helena decidiu dar um passeio pelo centro com Thor. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, ecoava em sua mente a voz de Dona Zefa. "Esse cachorro tem olhos de gente velha, doutora Helena. Ele sabe das coisas." Agora, mais do que nunca, ela entendia o que a senhora queria dizer. Ao passarem pela sala de terapia, Helena parou. As paredes, antes vazias e frias, agora estavam cobertas de desenhos coloridos e cartas de agradecimento. Cada uma contava uma história de superação, de esperança renovada. Havia o desenho de Juliana, uma menina que superou seu medo de cães após sessões com Thor. A carta emocionada dos pais de Pedro, um adolescente autista que falou pela primeira vez durante uma sessão de terapia assistida. Helena sentiu um nó na garganta ao ler uma carta em particular. Era de uma senhora idosa que participava do programa para idosos. "Depois que meu marido faleceu, achei que nunca mais sentiria alegria. Mas nas tardes com Thor, sinto que tenho um propósito novamente. Ele me lembra que ainda há amor e conexão no mundo." Continuando o passeio, chegaram ao quintal onde, meses atrás, Thor quase enfrentou seu fim. Agora, o espaço estava transformado em um belo jardim sensorial, projetado para sessões de terapia ao ar livre. No centro, uma pequena placa de bronze brilhava sob a luz do luar. Jardim Dr. Giuseppe Martini, onde segundas chances florescem. Helena se ajoelhou ao lado de Thor, envolvendo-o em um abraço gentil. As lágrimas que ela havia contido durante o dia finalmente fluíram livremente. Eram lágrimas de gratidão, de realização, de pura e simples alegria. Thor, sentindo a emoção do momento, apoiou suavemente sua cabeça no ombro dela, oferecendo o mesmo conforto que havia dado a tantos outros. Naquele abraço silencioso, sob as estrelas, Helena sentiu uma profunda sensação de propósito e conexão. Percebeu que, ao lutar para salvar Thor, ela não apenas havia transformado inúmeras vidas, mas também havia encontrado sua verdadeira vocação e cura para si mesma. Na manhã seguinte, o Centro de Estudos e Terapia Assistida por Animais, Thor Martini, fervilhava com atividade. Era um dia especial, o primeiro aniversário da inauguração do centro. Helena, vestida com uma blusa azul claro, a cor favorita de Miguel, observava com orgulho os preparativos para a celebração. O pátio estava decorado com balões e faixas coloridas.
Voluntários, funcionários, pacientes e suas famílias chegavam, todos com sorrisos nos rostos e histórias para compartilhar. Miguel, agora um jovem confiante de 13 anos, liderava um grupo de crianças em uma apresentação especial que eles haviam preparado. Thor, o homenageado do dia, estava sentado majestosamente ao lado de Helena, sua pelagem prateada brilhando ao sol. Apesar da idade avançada, seus olhos ainda cintilavam com a mesma inteligência e compaixão que haviam tocado tantas vidas. O secretário de zoonoses, agora um dos maiores defensores do programa, subiu ao pequeno palco improvisado. Há um ano, ele começou, sua voz carregada de emoção. Estávamos prestes a cometer um erro terrível. Hoje, celebramos não apenas a vida de um cão extraordinário, mas o nascimento de um movimento que está transformando nossa comunidade. Enquanto o secretário falava sobre o impacto do centro, as vidas tocadas, os avanços na pesquisa, os novos programas implementados em escolas e hospitais, Helena sentiu uma mão segurar a sua. Era Miguel, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Helena o abraçou forte, sentindo o peso de todas as lutas e vitórias do último ano. Ela olhou para Thor, que os observava com sua sabedoria silenciosa, e para a multidão reunida, cada rosto uma história de transformação e esperança. Naquele momento, Helena entendeu que o que haviam criado ali era mais do que um centro de terapia. Era um farol de esperança, um testamento do poder do amor, da perseverança e da conexão entre humanos e animais. E enquanto Thor descansava sua cabeça gentilmente em seu colo, ela soube, com uma certeza profunda, que esta era apenas o começo de uma jornada ainda maior. No ano que se seguiu à inauguração do Centro de Estudos e Terapia, assistida por animais Thor Martini, uma série de eventos marcantes consolidou seu impacto e legado. O programa de terapia assistida expandiu-se para todas as escolas públicas da região, resultando em uma melhoria significativa nos índices de bem-estar emocional e desempenho acadêmico dos estudantes. 2. O hospital local implementou um programa permanente de terapia assistida, reportando reduções notáveis nos tempos de recuperação e no uso de medicamentos para dor e ansiedade. 3. A história de Thor e do Centro ganhou reconhecimento nacional, inspirando a criação de programas similares em outras cidades do Brasil. 4. Miguel, agora um adolescente confiante, tornou-se um porta-voz jovem para a terapia assistida por animais, compartilhando sua história em conferências e programas de TV. 5. Helena publicou um livro baseado nas anotações do Dr. Martini e nas experiências do centro, tornando-se uma referência no campo da terapia assistida por animais. 6. O centro estabeleceu parcerias com universidades para conduzir pesquisas avançadas sobre os benefícios da interação humano-animal em diversas condições médicas e psicológicas. 7. Um documentário sobre a jornada de Thor e a transformação do abrigo foi produzido e exibido em festivais de cinema, ganhando prêmios e aumentando a conscientização sobre o poder da terapia assistida por animais. Estes eventos solidificaram o Centro Thor Martini como um modelo de inovação e compaixão, provando que uma única ação de amor pode desencadear ondas de mudança positiva em toda uma comunidade. 5 anos após a inauguração do centro, Thor, aos 17 anos, descansou pacificamente, cercado por Helena, Miguel e a equipe que ele tanto inspirou. Seu legado, no entanto, continuou a florescer. O centro expandiu-se, treinando uma nova geração de cães-terapeutas, cada um carregando um pouco do espírito de Thor. Miguel, agora estudante de veterinária, dedicou-se a continuar o trabalho que mudou sua vida. E Helena, olhando para o futuro, sabia que a jornada que começou com um ato de compaixão continuaria a transformar vidas por muitos anos. A história de Thor nos lembra que cada vida tem valor e potencial para fazer a diferença.
Você também pode ser parte dessa mudança. Considere adotar um animal de abrigo, oferecer-se como voluntário em programas de terapia assistida, ou simplesmente compartilhar esta história para aumentar a conscientização. Lembre-se, um pequeno ato de bondade pode desencadear uma onda de transformação. Visite o site do Centro Tormartini para saber mais sobre como se envolver ou doar para apoiar nossos programas. Juntos, podemos continuar espalhando esperança e cura, um coração de cada vez.